Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abençoe, esteja conosco sempre. Vamos hoje dar continuidade à nossa série de estudos sobre os discípulos de Jesus. Hoje falaremos sobre 3 dos seus discípulos: Levi, que também foi chamado de Mateus, Judas, que também foi chamado de Tadeu, e Tiago Menor. Há uma curiosidade nesses 3 discípulos, que segundo os estudos, eles foram irmãos e provavelmente primos de Jesus. Para nos basear no nosso estudo de hoje, continuamos, como no vídeo anterior, nos baseando nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as obras de Amélia Rodrigues, psicografadas por Divaldo Franco, o livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o livro Ave Luz, psicografado pelo médium João Nunes Maia. Uma curiosidade que a gente traz sobre esses 3 discípulos, além de serem irmãos, eles eram primos de Jesus Cristo. E muitos autores falam sobre isso e colocam essa mulher chamada Maria de Cleófas, que está sempre presente em vários momentos da vida de Jesus no Evangelho. Ela estava acompanhando o Mestre também nas suas pregações. Ela é tida muitas vezes como parenta de Maria, a mãe de Jesus. Então, Levi, Judas Tadeu e Tiago Menor seriam parentes de Jesus, seriam primos de Jesus. Nós vamos buscar na fonte primária essas informações. E quais são as fontes primárias? Os evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. No evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 25, quando João fala sobre a crucificação de Jesus, João diz, e lá está textualmente: entretanto, estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas. Alfeu também era conhecido como Cleófas. E, naquela época, como em muitas cidades do interior, hoje ainda se fala assim. Muitas vezes a mulher casada fala o nome da mulher e o nome do esposo, né? Maria de Cleófas. Minha mãe no interior dizia, Joanita de Gilberto. Isso era muito comum no interior. Então, Alfeu também era conhecido como Cleófas. E João, nesse texto, no capítulo 19, versículo 25 do Evangelho, ele diz: entretanto, estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas. E aí nós vamos rebuscando nos evangelhos textos que possam nos mostrar se eles são irmãos e se eles são filhos de Maria de Cleófas, né? Que era irmã de Maria de Nazaré. Nós vamos encontrar em Tiago, né, sobre Tiago Menor. Nós vamos encontrar um texto em Mateus. Esse texto, quando Mateus começa a citar os discípulos, o nome dos discípulos de Jesus, Mateus diz: Tiago, filho de Alfeu. Ou seja, Tiago, filho de Cleófas. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 1, Marcos fala sobre a ressurreição de Jesus. Marcos diz que Madalena estava com Maria, a mãe de Tiago. Antes
era filho de Alfeu, e no evangelho seguinte de Marcos, filho de Maria de Cleófas. Então, Tiago menor era filho de Alfeu e de Maria de Cleófas. Judas Tadeu, nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 6, versículos 14 e 16, quando Lucas também está citando os discípulos. Ele pega e diz, Tiago, filho de Alfeu, e mais adiante ele diz, e Judas, irmão de Tiago. Isso também vai estar lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 13. Ou seja, está provado nas Escrituras que Tiago, menor, era irmão de Judas Tadeu, ambos filhos de Alfeu com Maria de Cleófas. E Levi, Mateus? Porque alguns estudiosos, eles não colocam Levi como o terceiro irmão. Eles colocam Simão Zelote. Mas nós buscando nos evangelhos não encontramos nenhum texto que cite que Simão Zelote era irmão de Tiago e de Judas Tadeu. Mas Levi tem uma citação que gera um pouco ainda de dúvida. Está lá em Marcos 2, versículo 14. No momento em que Levi estava trabalhando como coletor de impostos, olha o que Marcos diz. E Jesus, passando, viu Levi, filho de Alfeu, e o chamou para segui-lo. E Levi se levantou e passou a segui-lo. Olha que coisa interessante. E qual é as dúvidas que surgem? É que talvez esse Alfeu não fosse o Alfeu que era marido de Maria, não fosse o Cleófas, né? Que era filho de Maria, que era marido de Maria. Essa é uma dúvida. Mas no livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, ela cita Tiago menor, Judas Tadeu e Levi, que depois seria chamado de Mateus, como filhos de Alfeu e de Maria Cleófas. Amélia cita isso lá no livro Luz do Mundo. Então, nós vamos tomar por base que Tiago menor, Judas Tadeu e Levi, que depois passou a ser chamado de Mateus, eram irmãos e filhos de Alfeu e Maria de Cleófas, tá certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. Levi, que depois passou a ser conhecido como Mateus. Levi, ele era coletor de impostos. Ele era um publicano. Como publicano, ele era odiado pela população de toda a Judéia. Levi, como coletor, sabia escrever, sabia ler, ele era um letrado. Muitos naquela época não tinham esse privilégio. Também como coletor de impostos, ele era aquele homem que tinha uma preocupação muito grande com as coisas da terra, com as coisas materiais. Mateus tinha um desejo de grandeza, das grandes conquistas, das posses da coisa da terra, do luxo, do conforto. Mas no momento que ele viu Jesus, e que Jesus o convida para segui-lo, ele foi totalmente magnetizado. Ele foi
impactado pela voz doce e meiga do Rabi. A palavra de Jesus penetrou-lhe na alma de uma maneira tão abrupta, de uma maneira tão importante, tão profunda, que sacudiu com todas as suas bases. E como ele tinha uma sensibilidade muito grande, ele não pensou duas vezes e percebeu que a riqueza que Jesus oferecia era muito, muito, infinitamente maior e imperecível em relação às riquezas do mundo. E ele larga a coleteria de impostos e começa a seguir Jesus. A partir daí, Mateus começa a cultivar as coisas do Espírito. Toda a sua vida mudou, se transformou. Ele se encantava com o verbo de Jesus. Ele ficava embevecido com a lógica dos ensinamentos de Jesus, e Mateus tinha um raciocínio muito rápido. Jesus o havia conquistado para sempre. Mateus foi um dos 4 evangelistas. O primeiro deles. Ele foi o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus. E aí tem um detalhe interessante. Muitos estudiosos falam que Mateus escreveu o Evangelho lá pelo ano 55 da nossa era. Mas não foi. Mateus foi uma testemunha ocular. E ele escreveu praticamente no momento em que as coisas iam acontecendo. E nós vamos encontrar isso no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quando Gesiel, aquele que seria depois Estevão, é acolhido na Casa do Caminho, mais ou menos no ano 35 de nossa era, ano 35, quando ele melhora da crise que ele estava com o corpo coberto em úlceras, delirando, depois de alguns dias, quando ele se recupera, Pedro começa a conversar com ele sobre o Messias. E diz a ele que o Messias havia chegado. E ele diz a Pedro: eu preciso vê-lo, conversar com ele. E Pedro diz: mataram o mestre. Ele não está mais aqui em corpo, mas eu tenho aqui os escritos de Mateus. Ou seja, no ano 35 já existia os escritos de Mateus. Alguns meses depois, quando Paulo se converte na estrada de Damasco e procura Gamaliel, o seu mestre, Gamaliel oferece a Paulo, então Saulo, uma cópia dos escritos de Mateus sobre a vida de Jesus. Então, no ano 35, já existia os escritos de Mateus, fresquinhos, escritos na emoção em que os fatos aconteceram. Depois da morte de Jesus, Mateus vai pregar na Judéia, na Etiópia e na Pérsia. E ele morre martirizado, surrado, sofrendo torturas até o corpo não mais suportar. O nosso segundo discípulo de hoje é Tiago Menor. Tiago, filho de Alfeu, porque tem o outro Tiago, que é filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João, o evangelista. Esse é Tiago Menor, o que nós vamos falar hoje. O outro é Tiago Maior. Tiago Menor, como Levi e Mateus, nasceu em Nazaré também. Ele tinha uma fé robusta, Tiago. Ele viveu durante muito tempo como imediato do templo.
E Tiago tinha o desejo, no fundo da alma, de se transformar num sacerdote do Templo de Jerusalém. Então, ele era alguém de grande conhecimento do Torá, da lei, das histórias dos profetas. Ele convivia no templo com os rituais. Ele tinha dentro de si o desejo de se tornar sacerdote. E aí ele encontra Jesus. Ele tinha a convicção que Jesus era o Cristo. Só que Tiago vivia um drama de consciência. Como nele estava muito enraizado o judaísmo, como ele queria ser sacerdote, era estudioso, e os sacerdotes do templo estavam contra Jesus, muitas vezes ele pensava, ele se sentia como se ele estivesse traindo a própria fé. Como se ele estivesse traindo tudo que ele havia aprendido até então. Entretanto, a atração que ele sentia por Jesus era algo impressionante. Era de confundir qualquer raciocínio. Qualquer raciocínio. Após a morte de Jesus, Tiago Menor teve um papel importantíssimo na primeira casa de caridade e benemerência cristã da nossa história. Os discípulos, todos eles, criaram a Casa do Caminho, onde acolhiam os miseráveis que até então eram desprezados. E Tiago foi responsável pela Casa do Caminho permanecer em pé na época. Porque quando começaram as perseguições e os sacerdotes do templo foram à Casa do Caminho para derrubar tudo, encontraram Tiago lá. E eles conheciam Tiago. E eles respeitavam Tiago. Então, por causa de Tiago, eles não derrubaram a Casa do Caminho. Porque eles acreditavam que Tiago iria levar a Casa do Caminho no rumo da crença que eles tinham. E que Tiago não iria propagar a crença nova do cristianismo. Outro detalhe interessante foi quando Paulo surge na história. E Paulo começa a pregar o evangelho. Tiago, porque tinha, a raiz judaica, houve um atrito entre Tiago e Paulo. Porque Paulo queria pregar para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E Tiago queria que Paulo pregasse para os judeus. Paulo disse, não, Jesus mandou pregar para toda a humanidade, todas as pessoas. Aí Tiago dizia, então transforme essas pessoas em judeus, para depois mostrar o evangelho de Jesus. E Paulo dizia, não, Jesus disse que era para pregar a todo mundo. E Tiago dizia, então faça a circuncisão. Paulo, não, sem condições. Até que teve uma reunião em Jerusalém, entre os discípulos, entre Paulo, Tiago e Pedro, que estava ali mediando a coisa. E aí o amor, a causa, foi superior do que o amor às posições pessoais, às opiniões pessoais. E tudo ficou resolvido. E Paulo continuou a pregar. E Tiago continuou a fazer a tarefa dele. Tiago pregou na Palestina. Tiago pregou no Egito. E no ano 62 de nossa era, pegaram Tiago, levaram Tiago à parte mais alta, ao pináculo do templo, e jogaram Tiago lá de cima. Tiago cai com várias fraturas, traumatismos. Perceberam que ele ainda estava vivo e apedrejaram. Apedrejaram até a morte. Perceberam, meus irmãos? Esse é o quinto discípulo que nós falamos. 3
no vídeo anterior e até agora mais 2, todos assassinados. Nenhum deles teve vida fácil. Nenhum deles, porque aceitou Cristo, o mundo sorriu para eles. Não. Jesus disse: vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se eles tiveram tanta dificuldade e tanto sacrifício, por que nós queremos facilidades? Que tudo possa sorrir para nós. A vida de alegrias humanas não é para os discípulos do Cristo. Testemunho, amor, dedicação para o reino que nos espera lá adiante. O nosso terceiro discípulo de hoje é Judas, também chamado de Tadeu. Judas também nasceu em Nazaré. Judas, ele tinha um corpo másculo, sabe aqueles gigantes? Ele era muito forte e tinha umas tendências um pouco grosseiras, né? Ele era meio desajeitado. É interessante a gente perceber e a gente poder se encontrar em cada discípulo, porque alguns perfis, algumas características do perfil de cada um deles bate conosco. Eles eram homens do povo que Jesus escolheu para que nós pudéssemos perceber que nós também podemos nos esforçar para sermos os seus discípulos. Judas Tadeu, ele tinha dificuldade de entendimento. O intelecto dele não era muito desenvolvido. Então, muitas vezes, Jesus falava alguma coisa, entre eles, onde Jesus falava mais abertamente. Não falava em parábolas, falava em parábolas para o povo, mas entre os discípulos, ele falava de uma forma bem clara e direta. Muitas vezes, Tadeu dizia: Senhor, dá para o Senhor repetir aí, que eu não entendi. E Jesus repetia. E agora, Tadeu, entendeu? Senhor, ainda não. E aí Jesus repetia. E agora, Tadeu? Agora eu entendi. Aí quando Jesus saía, ele perguntava aos outros discípulos: e aí, vocês entenderam o quê? Mas ele se esforçava. Entretanto, mesmo com toda essa dificuldade que ele tinha, Tadeu tinha um coração bom. Tinha um coração simples. Era um homem devotado. Ele se dedicava ao Cristo e acreditava, sem dúvida alguma, que Jesus era o Messias e que deveria ser seguido. Depois da morte de Jesus, Judas Tadeu foi pregar em Edessa, foi pregar na Mesopotâmia, na Arábia, na Síria, e ele vai encontrar a morte na Armênia. Amarraram Judas Tadeu num tronco, numa árvore, e atiraram-lhe flechas que penetraram seu tronco, seu abdômen, e ele morreu sob flechadas. E assim nós encerramos o nosso vídeo de hoje. No nosso próximo vídeo, estudaremos mais 3 discípulos de Jesus, na busca de encontrar neles as semelhanças conosco e encontrar neles a força para transformar aquilo que nós temos de pequeno em grande, de inferior em superior, em busca de sermos dignos do Mestre que nós temos. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo. Muita paz.